Boa tarde, queridos alunos e alunas do Colégio Militar de Brasília. Eu desejo a vocês um feliz 2021, que vocês estejam bastante animados para começar o ano, aprendendo muito, se esforçando muito para alcançar o objetivo que vocês têm, a proposta que vocês têm, a meta que vocês querem alcançar. Eu sou professora de literatura e eu me chamo Sulene Maria Cunha, tá? E vou fazer uma revisão de vocês com uma das escolas literárias que vocês estudaram no final do segundo ano, chamada Realismo. Na verdade, o realismo e o naturalismo caminham juntos. Nós vamos falar um pouquinho sobre realismo e depois então vamos para fazer um outro vídeo, né, para a gente falar um pouquinho de naturalismo para vocês, tá bom? Esse assunto está aqui no livro didático de vocês, tá? Na unidade 7, no capítulo 19, tá? Esse assunto inicia na página 299 e vai até a página 312. Então eu espero que vocês tirem um tempo da semana, façam um cronograma de estudo, né? Um horário de estudo e coloquem literatura, porque aí vocês vão de certa forma obter conhecimentos, né? Que estão no livro de vocês. Turma, quando a gente fala de realismo, é claro, evidente que tem todo um contexto histórico, que vocês já estudaram isso em história, que vocês já sabem, né? No Brasil foi o segundo reinado, né? Na época de Dom Pedro II, vocês tiveram também como contexto histórico a decadência da monarquia e também os ideais republicanos. Vocês estudaram história que em 1888 tivemos no Brasil a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República. Então esse é o contexto histórico do Brasil. Na verdade, eu não vou falar de história para vocês, porque isso aí cabe ao professor de história. E eu tenho certeza absoluta que vocês têm muito conhecimento, né, de história. O que eu quero falar mais para vocês é a influência que o realismo e o naturalismo sofreu, tá, com relação a esse contexto social, que foi as correntes cientificistas da época. O evolucionismo, o positivismo, darwinismo, são momentos, né, importantes de ideias científicas e debates científicos que faz, de certa forma, o panorama, vamos dizer assim, social do realismo. Eu queria comentar com vocês que vocês estudaram, antes do realismo e naturalismo, vocês estudaram o romantismo, não é isso? E o que vocês aprenderam lá no romantismo, né? Que ele é calcado num tripé, que vocês têm aí a primeira geração do romantismo, que é a geração nacionalista, a segunda geração do romantismo, que é o egocentrismo, chamado mal do século, e a terceira geração, que é a regionalista. O que vocês viram quando estudaram o romantismo? Que o romantismo era uma escola literária que primava pela idealização. Era a exploração da imaginação, a exploração do sofrimento, a exploração do egocentrismo, era o excesso de idealização. Quando surge no Brasil o realismo, ele vai, de certa forma, distanciando desse romantismo. Tá? E daí a gente diz o seguinte, que o realismo é uma escola literária que olha para essa realidade nua e crua que cerca o Brasil do século XIX, do final do século XIX. Tá, então a gente tem um realismo que tende a trazer para a pintura e para a literatura essa realidade bruta, saindo um pouco desse sentimentalismo do homem romântico, ok? Então, se eu estou dizendo que o realismo, naturalismo sai um pouco dessa linha de idealização, eu estou dizendo também para vocês que o realismo aproxima do objetivismo. Há uma certa preocupação nessa questão da objetividade. Muitas vezes a gente percebe que o realismo tende a fazer um olhar para a sociedade brasileira, ao mesmo tempo traçar uma crítica dessa sociedade. Inclusive, eu queria comentar com vocês que nos bastidores da literatura, não é,
há histórias em que conta que o Machado de Assis, que é um grande escritor desse período, tem um olhar míope. O que seria esse olhar míope? É aquela pessoa que não enxerga muito bem de longe e ela tem que trazer essa realidade bem próxima dela para enxergar melhor. Então o pessoal diz que Machado de Assis tinha essa preocupação de trazer essa burguesia, de trazer essa sociedade para perto de si, para que ele, estando mais próximo, ele pudesse falar melhor sobre essa sociedade, né? Bom, então, o que a gente está falando para vocês com isso? Está dizendo para vocês que as obras do realismo naturalismo vai enxergar essa realidade de forma crítica, quase como uma denúncia, não é isso? Então, a gente tem essa crítica direta à sociedade. Por exemplo, se vocês pegarem Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês vão perceber esse viés crítico do Machado de Assis. Porque, na verdade, o Brás Cubas é um personagem muito excêntrico, desde criança, e muito cheio de poderes. Ora, o Brás Cubas, ao longo da narrativa, ele não se dá bem e ele não tem sucesso em nada que ele se propõe a fazer. E lá no final de Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem um Brás Cubas que, na verdade, não se deu bem na vida. Ele representa esse burguês que luta e que não consegue aquilo que tanto almejou. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá, você tem um personagem que, como ele é excêntrico e ele é vaidoso e ele representa essa burguesia, lá no final ele não admite na narrativa que ele tenha sido um fracassado. Então você tem um personagem que prefere morrer para depois então narrar a sua história. Por quê? Ele, sendo um defunto autor, ele prefere, tá, contar as suas memórias, ainda que morto, porque pelo menos assim ele pode falar de si e ele, como morto, tem um álibi de falar da sociedade, sem preocupação nenhuma. Isso que eu estou citando em linhas gerais para vocês, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é para dizer para vocês o quanto Machado de Assis tem esse viés, tem esse olhar crítico para essa sociedade, tá? Como o realismo naturalismo age com objetividade para tratar e retratar essa sociedade tal qual como ela se apresenta. Portanto, nós temos nas obras literárias desse período, obras literárias longe da imaginação, uma obra literária longe, né, da fantasia e mais próximo do real. O realismo, então, ele dá ênfase à realidade, né? Ele sobrepõe sobre o emocional a racionalidade. Você tem um distanciamento entre o autor e a temática de suas obras, porque ele, estando longe, ele dá espaço para que os personagens possam solucionar seus próprios problemas, tanto os pessoais quanto os sociais. Você tem na literatura realista, naturalista, um engajamento social, que a gente chama de função da literatura. Função da literatura aí, nesse caso, é uma função engajada. Você tem o retrato fiel das personagens, que de certa forma representa pessoas da sociedade, né? O Brás Cubas representa a burguesia, por exemplo, né? E você tem uma crítica do realismo ao clero, à família, ao casamento. Vocês, quando estavam fazendo segundo ano, vocês estudaram uma obra literária do Machado de Assis super importante, que critica, de certa forma, de forma ironizada, né, o casamento de Capitu com Mentinho, né? Temos também várias outras obras desse período aí que acaba traçando esse perfil crítico da sociedade e das instituições que compõem essa sociedade, tá? Enquanto no romantismo você tinha o escapismo, a fuga da realidade,
No realismo, naturalismo, você tem o quê? A aproximação dessa realidade. Ver essa realidade de forma mais cruel, talvez, né? De certa forma, quando você fala que o realismo, naturalismo trouxe para a literatura esse retrato fiel da sociedade, das pessoas que a compõem, de certa forma você está dizendo que o realismo, naturalismo possui temas que tornam universais. Temas que são universais. Porque quando você fala de casamento, quando você fala da sociedade, ela é única em qualquer lugar, ok? Eu queria comentar com vocês algumas características dessa escola literária tão importante, né? E que nós tivemos um Machado de Assis que é reconhecido e estudado no mundo inteiro e em várias universidades do mundo, né? O Machado de Assis é um escritor que nos proporciona um show na arte de escrever. Eu queria também comentar com vocês, tá, que o realismo e o naturalismo, além de se opor ao romantismo, porque ele é contrário ao sentimentalismo, à imaginação e idealização, você tem no realismo diferente visão de homem quando se fala de naturalismo. Então você tem de um lado o realismo que traz à tona um olhar sobre a visão biológica do homem, enquanto você tem no naturalismo um olhar para a visão patológica, tá, das relações humanas, das pessoas. Vocês no segundo ano estudaram o Cortiço, não é isso? E vocês viram como aquele ambiente desorganizado, sujo, onde havia muitas pessoas ali morando junto e tal, tendo uma convivência tumultuada, como esse meio produz aquele homem que vive ali. Outra coisa interessante a gente falar de um Cortiço é a pirâmide social, porque quando você pensa numa pirâmide social, você veja o seguinte: no cume da pirâmide está João Romão. João Romão, ele é patrão e ele é dono das casas onde vivem as pessoas do Cortiço. Então, olha só, o João Romão tem uma pedreira, as pessoas trabalham para ele. João Romão tem as casas de aluguéis, né? As pessoas pagam aluguel para ele. E o João Romão também tem o dinheiro e o poder de segurar essas pessoas quase que como escrava dele. Então você tem na obra literária, né, uma demonstração nítida de como são essas relações, tá? E de como esse ambiente, né, traduz a percepção que aquelas pessoas têm de mundo. A pombinha, por exemplo, em O Cortiço, ela representa aquilo que moralmente uma mulher não pode ser. Não é? Você tem a exploração do português, né? Porque na obra O Cortiço aparece em O Cortiço um português que representa essa exploração do português, porque ele acaba sendo o chefe, vamos dizer assim, dos funcionários do João Romão, né? E ele então acaba passando essa percepção, tá, de que há uma exploração, né, nessa relação do homem português e o brasileiro. A Rita aparece na obra como sendo o molejo da raça brasileira, né, a mulata sensual da raça que representa a raça brasileira. Então, só para a gente fechar esse pontinho aí de O Cortiço e o pontinho que eu falei para vocês de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que o realismo se opõe ao romantismo, né, trazendo uma realidade para ser denunciada e trazendo uma visão biológica do homem. Enquanto no naturalismo você tem os autores trazendo para a literatura essa visão patológica do ser humano. Quando a gente fala de característica, eu queria até comentar um negócio com vocês aqui mesmo, no meio da aula, fazer um parênteses, que é o seguinte: quando a gente vai estudar literatura, há também um tripé que sustenta
o nosso conhecimento? Primeira coisa, você tem que saber do contexto histórico. O contexto histórico, você já estudou em história, o professor já trabalhou isso com você, então você tem domínio. Quando fala final do século XIX, você tem domínio dos fatos históricos no panorama mundial e no panorama brasileiro. A outra haste que segura esse tripé é exatamente você saber as características dessa escola literária. O terceiro suporte desse tripé é você ter conhecimento dos autores e fazer leitura de textos desse período. Isso é hiper importante. Sem esses três elementos que seguram esse tripé, vocês não vão conseguir entender muito bem o que é a literatura e como é que a gente pode estudar literatura. Então, eu vou partir aqui já para o finalzinho da nossa aula, falando um pouquinho das características do realismo, né? Ora, se a gente está dizendo que os realistas traçam, de certa forma, esse perfil da sociedade, de forma a retratar essa sociedade de forma crua, né, de forma real, a gente está tratando de verossimilhança, não é isso? E essa relação, né, da literatura, do realismo, naturalismo próximo a essa realidade, nos dá um olhar de crítica também, né? De análise, de reflexão sobre a sociedade, sobre as pessoas que compõem essa sociedade, tá bom? Então, acabamos que quando a gente lê Dom Casmurro, ou quando lemos Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou quando lemos Madame Bovary, de um escritor francês, quando lemos Primo Basílio, acaba que ao ler o romance, nós lembramos ou conhecemos alguém ou igual ou a sociedade tal qual como se descreve naquela narrativa. Sobre a questão do psicologismo, tanto o realismo como o naturalismo vai trabalhar a conduta humana, né? Como as pessoas são e como elas agem. E como elas solucionam os seus problemas, tá? Esses problemas que muitas vezes é traço da personalidade, como acontece, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, como acontece, por exemplo, com Bentinho e Dom Casmurro, né? Como, por exemplo, acontece em O Cortiço, com João Romão, que é um explorador, né? A Rita Baiana, que aparece em O Cortiço, que é uma baiana sensual, que acaba seduzindo o português. Então você tem uma proximidade muito forte daquilo que está na narrativa, no nível da ficção, com aquilo que você vê muitas vezes na sociedade. Situações e problemas que estão muitas vezes colocados na vida social. Sobre a questão do objetivismo, que é outra característica do realismo, tá? Eu já disse para vocês, as obras realistas aproximam dessa realidade nua e crua, e a pintura também, não é? E na narrativa, o autor distancia das ações. Por quê? Porque ele estando de fora, contando a história, ele dá uma chance para que seus personagens busquem as soluções para seus problemas, circunstâncias e soluções para seus problemas. Outra característica dessa escola literária, realismo, tá? É a interpretação da vida, né? Essa observação apurada dos fatos que nos cercam, apuração dos fatos que estão presentes na vida social. Essa denúncia que o escritor realista faz dessa sociedade e das pessoas que a compõem. Então, as obras, como eu já disse antes também para vocês, giram muito em torno de temáticas como, por exemplo, crítica ao clero, o adultério, a inveja, a corrupção, a miséria do comportamento moral da sociedade. E quando a gente fala de miséria de comportamento moral da sociedade, eu queria comentar com vocês
conta nos bastidores da literatura que o Machado de Assis falava naquele tempo, tá, que a sociedade brasileira, principalmente essa sociedade burguesa que vivia no Rio de Janeiro, onde Machado de Assis passou toda a sua vida, essa sociedade, essa burguesia do Rio de Janeiro estava muito mais preocupada em parecer do que ser. A preocupação era ser, mas era ser social e não ser na busca de conhecimento. Eu acho isso super legal, porque se você traz essa fala do Machado de Assis para o nosso tempo, para o nosso mundo contemporâneo, vamos ainda, né, olhar para a sociedade e perceber que essa sociedade está muito mais preocupada em parecer do que ser, infelizmente. Outra característica também do realismo é o retrato da vida contemporânea. Então, interessava, e eu já falei isso anteriormente para vocês, interessava aos escritores desse período o homem real, e não um homem idealizado ou a mulher idealizada como nos românticos, né? Eram os fatos que eram apurados, os fatos da sociedade. Veja só, os românticos exaltavam um tempo passado, tá? Um tempo nostálgico, idealizado. Não, os realistas é o tempo presente, é o aqui e o agora e o que eu estou vendo para falar disso. Não é? Tanto é que Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele faz isso. Primeiro o personagem morre, Brás Cubas, e depois de morto, tá? Aí sim, aí Brás Cubas se sente poderoso para falar dos seus defeitos, dos seus problemas, da sua vida e também falar da vida dos outros. Uma coisa interessante é que a narrativa realista é uma narrativa lenta, ela é uma narrativa que ela é muito cheia de detalhes, então ela apresenta essa coisa de meio que uma leitura arrastada. Eu uso dizer para os meus alunos, nós estamos vivendo no tempo atual, numa correria, tudo muito vamos fazer, tem que ser agora e tal. Então, quando nós, leitores do mundo contemporâneo, pegamos uma obra, tá, realista, e que a gente tem que ler todos aqueles detalhes, todo aquele detalhismo que aparece na obra, às vezes nós não temos paciência, né? E nessa detalhamento, o autor retrata os diversos níveis pessoais das suas personagens. Só então para a gente fechar um pouquinho, e depois a gente pode falar para vocês dos autores desse período, tá? É só para a gente fazer uma conclusão. A gente quer que vocês leiam, né, o que está no capítulo 19, queremos que vocês resolvam os exercícios que estão lá, e aí para que vocês entendam que o realismo opõe-se às narrativas românticas, tá? Que eram idealizadas em verossímeis, e você tem um realismo que trata da verossimilhança e da realidade tal qual como ela se apresenta. Fechando então, concluindo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente pode responder para vocês. Vocês podem entrar no AVA e a gente pode talvez estar em contato com vocês, tá? Só para a gente terminar, nós vamos dizer para vocês que os traços marcantes do realismo é a descrição real de fatos e cenas, que há uma lentidão da narrativa, que há uma crítica dos vícios sociais, que as correntes cientificistas, positivismo, darwinismo, estavam presentes nesse período, socialismo com Marx, né? Então, estavam presentes nesse período, que isso acaba, de certa forma, influenciando período literário. Machado de Assis, que foi um grande escritor desse período e que representa bem essa escola literária, que alguns estudiosos da literatura dizem que Machado de Assis, ele está dentro do realismo, mas ele é muito mais do que o realismo, porque ele tem seu jeito próprio de escrita, né? Porque o Machado de Assis tem essa ironia, esse pessimismo. Machado de Assis é capaz de fazer essa análise psicológica
né? O Machado de Assis é capaz de ter uma conversa com o leitor durante a narrativa de um estilo digressivo, carnavalesco. O Machado de Assis, ele não escreve como os românticos de forma linear. A sua escrita é cheia de altos e baixos. E há também um estilo digressivo de que o Machado de Assis para num determinado ponto de sua narrativa e traz um outro ponto, uma citação de um outro livro para dentro daquela narrativa e depois volta naquele ponto que ele estava narrando. Então você tem o Machado de Assis que tem toda uma habilidade com a escrita, você tem o Machado de Assis que tem toda uma dinamicidade. Por isso que os estudiosos da literatura dizem isso, que o Machado de Assis está no realismo, mas ele é atemporal. Turma, eu desejo para vocês aí um bom estudo do capítulo 19, eu estou à disposição de vocês, tá? É uma aula de revisão isso, espero que vocês tenham aproveitado e compreendido, né, essa aula minha que também é um pouco digressiva, de vai e volta, né, de conversa com vocês, abre parênteses aqui, abre parênteses ali, esse é o meu estilo de aula. Eu espero que vocês se deem muito bem e que vocês sejam muito, mas muito felizes e disciplinados e estudiosos. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Eu vou falar um pouco de naturalismo e depois no terceiro vídeo eu vou falar um pouquinho das obras mais importantes desse período. Um grande abraço, tchau!